pro Palmeiras agora com o Vinícius Nicoletti, a gente estava fazendo as contas, não é, Marra? São 5 derrotas já do Palmeiras na competição. Sim. Entre os times que estão ali em cima, é quem mais perdeu. É uma provocação, né, muitas vezes, né, Bruno? Uma provocação, algumas derrotas, o torcedor fica se sentindo provocado pela atuação do time, claro que sim. O torcedor tá na bronca, ô Vinícius? Provocação. Fala, Bruno, um abraço pra você novamente. Não, o torcedor tá bem tranquilo, aliás, tá muito lotado aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, dar uma passada, ó. Torcida por aqui esperando a saída dos jogadores que vieram direto do Rio de Janeiro, estão fazendo um trabalho regenerativo e daqui a pouco partem, são liberados para voltar para casa. Você lembrou aí 5 derrotas do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, 3 fora de casa. E o time vem rateando exatamente nas últimas rodadas fora de casa. Porque nos últimos 4 jogos como visitante, o Palmeiras perdeu 3, perdeu pro Fortaleza, empatou com o Grêmio, só um empate, e perdeu o Botafogo e agora a Fluminense, 2 derrotas consecutivas fora de casa, as 2 no Rio. Deixa alerta aí, porque o Rio de Janeiro é uma cidade onde o Palmeiras vai decidir sua sorte na Libertadores, na Copa do Brasil e, por que não, no Campeonato Brasileiro, porque tem um confronto direto com o Flamengo nas primeiras posições. Então, esse desempenho do Palmeiras deixa a torcida realmente preocupada, se pensando ao longo do Campeonato Brasileiro e também nesses jogos decisivos. O Palmeiras deu apenas 7 finalizações contra o Fluminense, foi o jogo que o time menos finalizou em toda a competição, apenas uma bola no gol. Esse ataque, esse novo ataque do Palmeiras com o Dudu, Felipe Anderson e o Flaco Lopes não funcionou nesse jogo contra o Fluminense. É o segundo jogo que o técnico Abel Ferreira escala a equipe. O Abel escalou, mas não comandou o time no banco de reservas. Quem ficou ali no banco, dando orientações aos jogadores e ao time do Palmeiras, foi o auxiliar João Martins. E ele analisou esse desempenho do Palmeiras na derrota para o Fluminense. Vamos acompanhar. Um dos jogos menos conseguidos da temporada do Palmeiras. Ofensivamente fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques, temos um elenco muito competente em todas as funções, mas foi um jogo abaixo. O Fluminense teve melhor, mereceu a vitória, lutou, teve a sorte do jogo. Nós aos 43 minutos não podemos, num jogo que não estamos bem, não podemos sofrer um gol de transição daquela forma, porque nós temos um lema que é: quando não se consegue ganhar também não se perde, e não podemos cometer alguns erros que aconteceram, e foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente, e quando não conseguimos agredir o adversário ganha motivação, ganha coragem, acredita. E foi isso que se passou hoje. O Palmeiras não conseguiu produzir hoje o suficiente para sequer empatar o jogo. Palmeiras então na próxima rodada pega o Vitória em casa. 2 boas notícias para o torcedor palmeirense. A primeira, que vem de uma sequência de 7 vitórias consecutivas em casa. O Palmeiras é outro quando joga no Allianz Parque, não terá o Rafael Veiga nesse confronto contra o Vitória, porque tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Então aí é uma opção do Abel mexer nesse meio campo, colocar o Felipe Anderson na função do Rafael Veiga, ou então o Richard Rios com o Gabriel Menino. Enfim, são muitas opções aí que o técnico vai pensando até este sábado. E a outra boa notícia, essa é importantíssima: o Estevão, que é principal jogador do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, o artilheiro do time na competição, 17 anos, ele saiu machucado do último jogo contra o Botafogo há uma semana e ele já está treinando no campo. Isso não quer dizer que ele volta contra o Vitória, está sendo preparado para o retorno aí para essa sequência do Palmeiras de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, mas ele pode voltar de repente na semana que vem, quando o Palmeiras enfrenta o Flamengo, começa a decidir a vaga nas quartas de final. No Maracanã, o Palmeiras perdeu, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0, segunda vitória seguida. Vamos ouvir o que falaram os palmeirenses João Martins, porque o Abel não estava no banco, suspenso, e o Gustavo Gomes. Foi um dos jogos menos conseguidos da temporada do Palmeiras. Ofensivamente fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques, temos um elenco muito competente em todas as funções, mas foi um jogo abaixo. O Fluminense teve melhor, mereceu a vitória,
lutou, teve a sorte do jogo. Nós aos 43 minutos não podemos, num jogo que não estamos bem, não podemos sofrer um gol de transição daquela forma, porque nós temos um lema que é: quando não se consegue ganhar também não se perde, e não podemos cometer alguns erros que aconteceram, e foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente. E quando não conseguimos agredir o adversário ganha motivação, ganha coragem, acredita, e foi isso que se passou hoje. O Palmeiras não conseguiu produzir hoje o suficiente para sequer empatar o jogo. Internamente sabemos que estamos pensando no próximo jogo sempre, o jogo a jogo, porque tem que ser assim, porque cada jogo é importante. Nós hoje perdemos, dói muito, mas temos que aprender nos jogos assim contra um time bom, os detalhes fazem muita diferença. Muito bem, tá aí Gustavo Gomes falando, o João Martins falando, num jogo em que o Fluminense lotou o Maracanã, né, Massa? Sim. Era a reestreia do Thiago Silva no Maracanã, então a torcida foi, empurrou e tudo mais. Foi um bom jogo do Fluminense, né, diante das circunstâncias, e um jogo ruim do Palmeiras, Massa. Tinha muitos desfalques, né? Sim, tinha 4 desfalques, mas não é essa a questão, não. Me preocupa muito mais o modus operandi, né? Essa forma do Palmeiras jogar, ela tá proporcionando ao time algumas derrotas e proporcionando ao adversário a possibilidade dele, adversário, especular contra o Palmeiras. Essa marcação alta já rendeu ao clube um gol contra o Botafogo, não vou falar que perdeu por causa disso, mas o script do jogo você vê pelo lançamento para o Rony, ele perde a dividida, o Piquerez tenta cortar o cruzamento. Piquerez, Botafogo. Tô trazendo rapidinho. Isso. Piquerez tenta cortar, não dá, gol do Botafogo. Contra o Cruzeiro, Palmeiras ganhou o jogo. O gol igualzinho, nas costas do Vanderlan, né? O Zé Rafael perde a bola, o árbitro anulou, o Zé Rafael não põe a mão na bola, não faz a falta e toma o gol. Ontem a mesma coisa, 42 minutos do segundo tempo, um time maduro como esse, 4 anos de trabalho, né? Você vai pro ataque, beleza, eu vou pro ataque. E toma o gol nas costas da vez agora é o Marcos Rocha, que já está na forca. O crucifixo. Já está. Na forca já tiraram quase tudo do chão, só tem ele com o pezinho assim, o dedão é que está segurando. Exatamente. Então, o gol, as pessoas se recusam a ver isso, o modelo. Né? Então o problema é maior, mais grave. Outra coisa, um jogador com a experiência que tem o Zé Rafael. 42 minutos do segundo tempo. O seu volante que joga à sua frente, perde a bola. Marcos Rocha se posiciona para receber. O Rios perde a bola. Toma o contra-ataque, faz a falta, toma o cartão vermelho. Paciência. Entendeu? Paciência. Então é muita... foi um time absolutamente juvenil. Isso não tem nada a ver com o Fluminense. O Fluminense fez o que tinha que fazer. O Mano arrumou a casa, deu vitalidade para o meio-campo, colocou 2 jogadores fortes do lado. Né? Marcelo o Ganso no meio, né? Aquela ideia lá atrás, né? Sim, Marcelo Ganso e Renato Augusto nós não vamos ver nunca mais. Nunca mais, pode esquecer. Entendeu? Então, o Fluminense já é outro time. Já não estou aqui tratando de tirar o mérito do Fluminense. Pelo contrário, o Fluminense ganhou merecidamente, justamente. Não tem nada que falar de arbitragem. Hoje não tem nada. O Palmeiras tem que olhar para o seu próprio umbigo. E me perguntar o seguinte, que raio vocês vão dar folga para o Rios depois da Copa América? Quem paga o salário do Rios não é o Rames, é o Palmeiras. Então, meu irmão, cadê o comando? Não dá pro cara chegar lá, jogou domingo, fiquei um mês fora, o problema é teu. Tem que voltar terça-feira, o Gustavo Gomes não voltou, estava em campo. Como é que os outros jogadores vão olhar para isso também? Então, vamos reagrupar, vamos retomar o comando do time e do elenco. Não pode o cara, minha família não pode entrar nos Estados Unidos. Meu, o problema é seu. Sabe? Tem que estar de volta e entrou muito mal. Olha, substituições horrorosas. Me explica você tirar o Veiga, era o craque do time no primeiro tempo? Não. Mas me explica você tirar o Veiga e o Aníbal para colocar o menino em campo. Pois é, tirar o Aníbal. Né?
Não faz sentido. Se o Aníbal tiver de muleta agora, eu peço desculpas pelo comentário. Fora isso, não faz nenhum sentido as trocas que o João Martins, Abel, mais uma vez fora do banco de reservas, que a comissão técnica fez no jogo. Mas não te pareceu o lance da minutagem? Eles ficaram presos à minutagem, falou, eu tenho que sacar eles. Cara, ponto. Mas a minutagem você vai ver contra o Vitória, não um jogo com 50 mil torcedores, com o Fluminense... Eu concordo contigo. Entende? É que me parece ser o lance da minutagem. Não, eu tenho que tirar esses dois. Eu entendo que o Rios não estava bem. Agora o Veiga já está suspenso para o jogo contra o Vitória. Qual a ideia de tirar ele de campo? Pra quê? Outra coisa, o Palmeiras melhorou no segundo tempo justamente quando o Dudu começou a encontrar o lado direito para jogar. Aí tira o Dudu na minutagem e o Fluminense volta a crescer. Foi nítido, cara. 3 minutos depois o Fluminense estava todo apertando o Palmeiras. Então foi uma noite bem ruim. Todo mundo tá errado aí, com exceção desse menino chamado Vitor Reis. É impressionante o que esse garoto jogou ontem. Ele tem 18 anos. 18 anos. Eu tava estreando ele ultrapassar o Naves, mas agora acho que eu já tô entendendo. O moleque é diferente. Ele é diferente. Então ele e o Gomes, né, que nesse modelo marca lá em cima, fica que nem parece um boneco de posto. Você vê o Gomes em todo lugar e não vê onde ele tem que ficar. Então, esse modelo marca lá em cima, ele pode funcionar algumas vezes no jogo. O tempo todo não vai funcionar. Me parece claro. E outra, para ganhar esse Campeonato Brasileiro, você vai ter que ter um segundo turno com erro zero. Você não vai ganhar o Campeonato Brasileiro com 10 derrotas. Não vai terminar o ano Palmeiras campeão brasileiro com 10 derrotas. Foram 5 no primeiro tempo, no primeiro turno. Vai ter que melhorar muito o nível de jogo. E outra, você tem, além dos mata-matas Flamengo e Botafogo, você tem um segundo turno com Flamengo, São Paulo, Inter e Flamengo fora. E o São Paulo, no Allianz. Corinthians e Itaquera também. Mas é um pouquinho depois, né? Mas é um pouquinho depois. Início, né? Exato. Então, e o Atlético Paranaense na Arena. São acho que os 4 primeiros jogos do Palmeiras no segundo turno. Então, olhar para a regularidade do Botafogo, olhar para o que o Flamengo está vencendo, o Flamengo está fazendo o que o Palmeiras já fez há muito tempo, joga mal e ganha, não interessa. Agora não adianta ficar, a gente vai cair naquele conto romântico do jogou bem, não ganhou, agora não dá, agora é agosto, mês da morte, agora tem que ganhar. Esse é o fato. Se quiser ser campeão brasileiro, o Palmeiras vai ter que ganhar do Flamengo fora, vai ter que ganhar do Botafogo em casa, vai ter que ganhar do São Paulo em casa, vai ter que ganhar do Internacional fora. Não tem mais margem para esperar. Vamos esperar, tem o segundo turno. Não, o segundo turno começou e me preocupa a lerdeza do time. O Palmeiras não ganhou nenhuma dividida. Ontem, me cheguei a ficar constrangido numa bola em que o Thiago Santos... eu não gosto de usar esses termos, mas eu preciso usar. Jantou o Flaco Lopes. Ele jantou o Flaco Lopes. Então, tem uma coisa de acomodação, de espírito, que precisa ser revertido. E o torcedor do Palmeiras entende o que eu estou falando, porque vem um mata-mata aí. E talvez esse resultado sirva para que esses jogadores entrem ligados. E você perder o jogo faz parte. O jogo contra o Botafogo, sincero e honestamente, como torcedor, não me deixou chateado. Tá? A gente tem um pouco mais de experiência, a gente consegue ver o jogo de outra forma. Você percebe que, o Everton trabalhou muito, mas o John também. O Palmeiras jogou. O Palmeiras finaliza, em média, 18 bolas por jogo. Ontem foram 7, só uma no gol. Então, o que explica isso? 4 desfalques, a falta do Estevão, a saída do Abel, nada disso, cara. O time jogou muito mal. Porque é muito parelha a disputa. E as Copas, elas são difíceis pro Palmeiras, pro Flamengo e pro Botafogo. Mas mais pro Palmeiras que pro Flamengo e pro Botafogo. Verdade. O Flamengo tem o Bolívar, vai ter que ir lá para La Paz. E depois é Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, vão se virar. O Botafogo tem o Bahia na Copa do Brasil, é difícil. Mas o Bahia tá oscilando e tem o Palmeiras. É o Palmeiras quem tem os dois nas Copas. E o Palmeiras não vai, vacilando em algumas situações, manter-se vivo nas 3 frentes com uma atuação como essa que a gente viu no Maracanã. Não vai. Então, essa é a projeção para as próximas semanas. A questão da minutagem que o Vessone falou
ela pode voltar a ser utilizada, está sendo utilizada, mas aí qual que vai ser a preferência? Não, mas peraí, pô, o jogador tem, né? Se você for fazer a minutagem, o jogador tem. O Abel nunca teve um elenco tão bom como tem agora. Sim. Então é também, gente, pontuar, desculpa, Arnaldo, te burrifar, mas é também pontuar claramente que a responsabilidade é do Abel Ferreira. Sim, ele é o treinador do Palmeiras. Isso tem que pôr de forma muito clara e objetiva, sem exagero, sem eu me jogar aqui da cambalhota, tá? Desculpa. Não, é isso mesmo, concordo com você. Vessa, e aí? Flusão, segunda vitória seguida, mas ainda tá enterrado, mas tem outro time, né? Marcelo de meia, 3 volantes, é outra história. Tem um amigo meu, um grande tricolor, Caio Barbosa, sempre manda mensagem, fala assim, eu não sou fã do Mano, mas o cara transformou um time que não entregava mais nada num outro time. Né? Não sei se vai sair do rebaixamento, melhorou bem. Com reforço aí, né? Todo mundo... Tem alguns times que não tem reforço ainda, a gente vai falar sobre eles. O Serna, que está aqui atrás de você, Tironi, fez a jogada espetacular do gol. Fez uma confusão dos infernos. Pô, o cara entrou, mirou, ele decidiu o jogo. Thiago Santos, zagueiro, né? Então, teve realmente o Fluminense... e eu não acho que é coincidência, né? Você ganhou uma partida antes da chegada do seu maior ídolo, que mexeu com o ambiente do clube, e depois, em 2 jogos, ganhou 2. Tem o treinador também, mas eu acho que esse tipo de coisa mexe com o ambiente positivo. É um cara muito grande e, obviamente, muito bom, né? Você vê ele jogando, ele encurta caminho, ele sabe dar o bote. É outro nível, mesmo 38, 39 anos é piada o que esse cara joga, assim, de postura e tudo mais. Então, acho que juntou isso, um treinador com uma ideia de jogo nova, e me parece um torcedor agora um pouco mais. A gente falava, tá dando 14 mil pessoas, 12 mil não vai sair do lugar. Agora me parece um torcedor também um pouco mais engajado. A gente vem falando aí como o Corinthians tá mal e tal. Nos últimos 8 jogos, o Corinthians perdeu 3 jogos. O Palmeiras nos últimos 8 perdeu 3. Que é raro, né? É muito. O Palmeiras passou raro. O primeiro semestre com 3 derrotas. E nos últimos 8 tem 3. É alguma coisa ali que a coisa... Provavelmente a mudança de sistema, de tentativa de uma linha mais alta. O Marcos Rocha e Dudu, o atual Dudu, me parece o lado direito. Uma coisa é jogar com o Mike e talvez ele possa pôr o argentino já talvez no final de semana para dar uma testada, porque Dudu e Marcos Rocha, o Giai, Dudu e Marcos Rocha me parece um pouco mais lento demais do lado direito. Então sem o Estevam... Eu acho que isso precisava ser repensado, os dois perdem um pouco a saída, não estava atacando tanto pelo lado direito, mas sobretudo, gente, eu assistindo o jogo, não era o Palmeiras do Abel Ferreira. Desconcentrado, sem postura, sem pegada, desorganizado. Cara, assistindo o jogo ontem, parecia o Palmeiras do tempo aí, sei lá, 2014, 18, era incrível ver o jogo do Palmeiras ontem. Você falava, cara, eles estão tomando 2, 3, os zagueiros tudo correndo para trás, isso nunca acontece com o Abel. Então, assim... Parecia um pouco o jogo, em alguns momentos, do Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras... Do nada ali... Bagunçado, então vendo. É muita coisa contra. O que dá essa sensação de time bagunçado é você marcar alto e quando ainda perde não a bola... pro negócio. Então, mas essa adaptação, ela pode acontecer. A minha questão não é essa, marcar alto. Vamos correndo. É marcar alto o tempo todo. E no Allianz Parque me parece que está dando um pouco mais certo do que fora de casa. Tem mais essa ainda. Em casa ainda está se virando um pouco melhor, né? Conquistando mais pontos e tal.